Caros amigos, votos de uma excelente semana para todos vocês. Portanto, vamos então a mais um episódio aqui no Alex Crypto para falarmos sobre o mercado. Hoje vai ser um episódio destinado mais à análise gráfica e também a alguns dados on-chain. E no final também vou falar sobre um assunto que eu acho que é muito importante, que é a literacia financeira, até pela experiência que eu hoje tive na minha própria escola, ok? Portanto, fica até ao final, acho que vai valer a pena. E já sabes, se gostas deste tipo de conteúdo, subscreve, comenta, coloca um gosto, ajuda o canal a crescer e apoia também este trabalho que aqui é feito. Bem, vamos então começar por dizer que esta semana dados relevantes vamos ter na quinta-feira e na sexta-feira. Portanto, vamos conhecer os dados da inflação americana e vamos também conhecer os dados dos Initial Jobless Claims, que é quem pede ajuda numa primeira fase em que está desempregado, e também o nível da inflação ao nível do produtor. Portanto, também vai ser importante. Nós queremos ver o quê? Nós queremos ver uma inflação a baixar. Portanto, a previsão é de 2.3, passar de 2.5 para 2.3. Vamos lá ver se assim acontece, mas também queremos ver o Initial Jobless Claims também a baixar, seria o ideal. Portanto, vamos torcer que assim seja. O PPI, vamos lá aguardar também, pelo menos que se mantenha nos 0.1 no mês de setembro, ok? Relativamente a dados on-chain, em primeiro lugar aqui o medo e a ganância, nós podemos ver que estamos naquela zona intermédia dos 50 pontos. Continuamos a tentar combater esta resistência que ocorreu aqui na zona dos 56, porque de facto nós ultrapassámos, chegámos aos 64 e depois caímos novamente e fomos para os 42, 37 digo, peço desculpa, e agora temos de facto validar esta nova tendência de alta que está a surgir desde o início do mês de setembro, de baixos mais altos. Portanto, o que é que nós queremos ver agora? Queremos exatamente ultrapassar a zona aqui dos 64 pontos. Se o fizermos, parece-me que então fica confirmado que desde o início do mês de setembro que estamos em nova tendência de alta. Que assim seja, meus amigos, que assim seja. Outro aspecto importante é o funding rate. O funding rate ainda não está elevado, ou seja, o ambiente ainda está calmo, está tranquilo, relativamente a leverage, relativamente a quem trabalha muito em futuros. Portanto, não há o risco de ter movimentos muito violentos, seja de shorts, seja de longs, tendo em conta que o funding rate está praticamente nulo. Isso também é bom porque significa que as compras estão a ser mais orgânicas, ou seja, a nível de spot, o que efetivamente também é bom a médio prazo. Se nós olharmos, por exemplo, para os halvings, podemos constatar que este ciclo está a ser diferente, na minha opinião, porque reparem, desde o halving nós temos praticamente um momento de lateralização, ou seja, Bitcoin estava nos 64 mil dólares, está exatamente nesse preço agora, nos 64 mil dólares, pronto, veio aos 57, esteve nos 70, mas sempre a nivelar, portanto, claramente em momento de lateralização. Se compararmos, por exemplo, o primeiro ciclo, um movimento muito explosivo, logo após o primeiro halving, no segundo ciclo, um movimento ascendente, no terceiro halving, peço desculpa, um movimento também ascendente, ou pelo menos com uma maior tendência de alta, mas toda a gente consegue compreender, tirando o fenómeno aqui que aconteceu no primeiro halving, e o primeiro halving é sempre mais complicado porque nós temos muita pouca liquidez. Bitcoin estava a 100 dólares, portanto estou a ver a diferença, ok? Podemos ver que a tendência será de uma evolução positiva, apesar de eu neste momento já achar que o halving já não tem tanto impacto ao nível do preço de Bitcoin. Já expliquei, não me quero estar aqui a repetir novamente, ok? Relativamente aqui ao Bitcoin Value Destroyed, eu gosto muito deste gráfico porque há outros gráficos ao nível de dados on-chain que mostram que nem sempre estamos naquele ponto extremo de venda, digamos assim. E este gráfico, que é um indicador de velocidade de gastos, onde faz uma ponderação adicional, onde a ponderação adicional é dada a moedas que não se moveram na cadeia por períodos mais longos de tempo, mostra que nós estamos claramente numa fase de reset total, ok? E se vocês olharem para o passado, sempre que nós estivemos na zona verde, e vamos supor que alguém, independentemente do preço, sempre que o gráfico estava na zona verde e quisesse fazer um DCA semanal ou mensal e comprasse e aguardasse pela zona vermelha, vocês vão rapidamente perceber que essa pessoa teria lucro. Portanto, também é uma boa estratégia este DCA, ignorando se calhar um bocadinho o preço, mas como estão a nível de dados on-chain, com este indicador fica aqui também a dica. Portanto, parece-me evidente que nós já fizemos um reset até pelo espaço de tempo que já passou, cerca de 7 meses desde o último topo, e é efetivamente também um bom sinal. Outro bom sinal é que nós podemos ver que aqui que os long-term holders já não estão a vender Bitcoin como estiveram a vender no passado. Por norma, sempre que Bitcoin está a atingir
ou está prestes a atingir assim um máximo mais histórico, por norma nós temos um movimento de venda mais expressivo por parte aqui dos long-term holders. E nós podemos ver então aqui, mais recentemente, já temos aqui uma queda, como vocês podem ver aqui, que já está claramente um valor muito inferior àquilo que vimos no passado. Deixa eu ver se eu consigo agora. Okay, estão a ver aqui? Pronto, dá mais 6 meses, um ano. Podemos ver claramente aqui a queda já foi bastante expressiva, o que também é bom, é um potencial sinal de reset. Aqui também podemos ver que, tal como aqui diz o Sr. Quinton, as instituições estão a reduzir a sua posição de short, ou seja, o seu posicionamento de venda barra aposta na queda, o que também significa que consideram que este movimento de retração começa a ficar exausto e a maior probabilidade será para um movimento de alta. Portanto, também boas notícias. Outro aspecto também relevante, podemos ver aqui ao nível do Bitcoin Realized Price Distribution, em que podemos ver que nós neste momento estamos nos 64 mil dólares, portanto é mais ou menos aqui, e reparem bem, a principal resistência é esta zona aqui dos 68 mil dólares. Depois daí, claramente nós podemos ver aqui este gráfico a cair, e vai ser muito mais fácil para Bitcoin atingir máximos históricos. Portanto, era bom e é bom passarmos os 64 mil dólares. Reparem, temos aqui um pico e acho que Bitcoin neste momento está mais ou menos nessa zona. Passando isso, temos mais ou menos margem para até à zona dos 68 mil dólares. Portanto, vamos aguardar, ok? Relativamente aqui ao dólar, nós podemos ver que, apesar de ele estar no suporte das moving averages de, neste caso, 100 períodos, estamos a ter uma tendência de baixa. Eu disse dólar, mas queria dizer a dominância do STT, peço desculpa. Podemos ver aqui uma diminuição ao nível do Stochastic RSI, e é sempre um movimento importante que nós podemos constatar que está em tendência de queda, e podemos ver exatamente essa ideia. Portanto, não estamos a fazer uma bull flag, já está completamente ignorada, mas ainda podemos estar a fazer um bullish retest. O ideal seria mesmo quebrar toda esta estrutura aqui de suporte diagonal, quer esta linha picotada laranja, quer a linha azul, com o Stochastic RSI a ir lá para baixo e a chegar aqui. Ou seja, quando o Stochastic RSI chegar aqui em baixo, o ideal era estarmos aqui em baixo e fazermos então um baixo mais baixo. Isto seria o ideal, vamos ficar a torcer por isso. Relativamente a Bitcoin, boas notícias no dia de hoje. Nós, apesar de estarmos aqui numa resistência importante, terminámos o dia de ontem nessa resistência, portanto não houve gap, portanto este fim de semana, o que também é bom. Estamos aqui na resistência da VWMA. Nós podemos claramente constatar que estamos a quebrar exatamente esta linha aqui horizontal, que era onde coincide essa VWMA, com também esta Valid Imbalance que aqui está a vermelho de 30 de setembro. Portanto é um bom sinal, até porque se nós fizemos uma retração ao nível de Fibonacci, nós podemos ver que passámos a zona de 50% de retração, e é sinal de claramente, neste caso como o preço está a subir, é sinal claramente de alta, e estamos neste momento na Golden Zone. Portanto, vamos ver o que é que vai desenvolver-se daqui para a frente, mas o ideal agora seria fazer suporte na VWMA, era mesmo bastante bullish, mesmo que tenhamos um dia ou dois aqui de lateralização. Reparem, já temos então um alto mais alto aqui formado, portanto, e como temos um baixo mais alto claramente evidente, portanto haverá a maior probabilidade de conseguirmos conquistar esta zona aqui dos 65 mil dólares, e reparem que os 68 mil dólares que eu falei há pouco estão mais ou menos aqui, portanto poderíamos ter até o fenómeno de atingir então os tais 68 mil dólares que podemos constatar exatamente aqui nesta zona como potencial resistência, ok? Portanto, parece que as coisas estão-se a alinhar para um outubro mais interessante, certo? Relativamente à semanal, nós podemos ver que tivemos um raio de... Deixa-me agora fechar isto para não atrapalhar tanto. Tivemos aqui um raio de pressão de compra, o que também é bullish, portanto é sinal. Tivemos aqui a tocar a zona média deste canal descendente, que este canal descendente, tendo em conta que é uma bull flag, é obviamente bullish. Virmos tocar no canal médio e reagirmos, eu acho que é bastante positivo. E aquilo que eu vos tenho andado a dizer, precisamos de agora começar a trabalhar o preço nesta zona superior e não na zona inferior. Portanto, boas notícias para quem está neste momento em Bitcoin e acredita que poderá atingir valores mais altos. Outro gráfico que eu queria chamar a atenção é o gráfico de Bitcoin na mensal. Nós podemos ver que Bitcoin está mais ou menos a fazer um canal paralelo também desde 2017,
E há muitas comparações em que parte do ciclo é que nós estamos e tudo mais. Sinceramente, é difícil nós dizermos isso. Mas se eu tivesse que apostar com o meu dinheiro em que ciclo é que nós estamos, em que momento é que nós estamos no passado, eu diria claramente que estamos a repetir aquilo que aconteceu em 2019. E são vários os motivos. Em primeiro lugar, nós podemos ver então que nós tivemos então em 2018 o bear market. Tivemos então a reação e reparem, nós fomos reagir exatamente no canal médio deste canal paralelo, na zona média, certo? Tal como aconteceu em 2024. Ou seja, tivemos o bear market e depois começámos a subir e então viemos tocar exatamente nessa zona desse canal médio. Outro aspecto muito importante e que poderá indiciar que estamos a repetir o que aconteceu mais ou menos em 2019, 2017, é que reparem onde é que foi a resistência. Foi mais ou menos na zona, aqui assim, ok? Ups. Foi mais ou menos aqui nesta zona de máximo histórico anterior, ok? Estamos a falar do corpo da vela e não estou a falar do raio da vela, ou seja, mais 1000, menos 1000, mas vocês percebem mais ou menos onde também houve essa reação. E outro aspecto muito importante também é que a estrutura em si, quer em 2019, quer a estrutura atual, é de uma bull flag, ok? Evidentemente que nós neste momento, em 2020 tivemos o Covid e então se não tivéssemos tido o Covid, se calhar tínhamos tido um movimento aqui mais ascendente e não com esta volatilidade. Podemos ter um Covid semelhante, não faço a menor ideia, ok? Talvez uma terceira guerra mundial, esperemos que não, bate na madeira. Mas este padrão parece-me evidente. Agora, reparem bem, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi na sétima vela que tivemos o breakout, ok? E temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, estamos na vela, se repetir um breakout, a copiar tal e qual aconteceu em janeiro de 2020. E outro aspecto importante, reparem bem como é o que está a acontecer ao nível do Stochastic RSI. O Stochastic RSI está neste momento na zona dos 50 pontos. Mais ou menos onde nós estivemos também em janeiro de 2020 na vela de breakout, ok? Portanto, estamos exatamente nessa zona. Evidentemente, nós depois tivemos o Covid e então tivemos uma nova queda, mas foi nesta altura em que houve uma reação por parte do Stochastic RSI em janeiro de 2020. Portanto, esperemos que se este mês for positivo, acredito que será no final do mês podemos então ter aqui um cross positivo ao nível do Stochastic RSI e depois basta olhar para o gráfico e ver o que aconteceu outra vez. Não vou dizer que aconteceu a mesma coisa, vai acontecer a mesma coisa, mas uma coisa é interessante. Se formos à zona do canal médio, ok? Nós podemos ver que neste preciso momento, o canal médio ronda os 88 mil dólares. Cada mês que passe mais, ou seja, que tenhamos mais tempo aqui a lateralizar, significa que este canal médio vai estar mais alto. Portanto, esta resistência vai ficar mais alta. Por exemplo, em maio de 2025 já está nos 110 mil dólares. E já para não falar na parte superior, que por exemplo agora está nos 252 mil dólares e por exemplo em maio de 2025 vai estar nos 317 mil dólares. Se é possível o preço ir a estes valores, é perfeitamente possível, eu não tenho bola de cristal. Portanto, também é possível também vir aqui a esta do canal médio e depois reagir e terminar por aí o bull market. Portanto, não faço esse tipo de previsões porque eu não sou adivinho. Mas é efetivamente muito interessante aquilo que está a acontecer, repetindo um pouco, nunca é exatamente igual o que aconteceu em 2019, ok? Outro aspecto que eu queria chamar a atenção está relacionado com o Stochastic RSI, mais uma vez, é um dos meus indicadores preferidos, confesso, ao nível de um time frame de 2 semanas. Porque sempre que nós temos um reset completo ao nível desse indicador, quando nós temos a confirmação que estamos a entrar em nova tendência de alta, ou seja, quando a linha lenta e a linha mais rápida entram nesta faixa aqui azul, por norma, já estou a fazer disparates, por norma, no que nós podemos ver, e basta vocês constatarem aqui por estas linhas verticais, por norma temos movimentos ascendentes mais expressivos a curto, médio, longo prazo, ok? Não quer dizer que seja uma subida durante um ano ou dois, mas temos uma tendência de alta de uma forma generalizada, depende também da altura um bocadinho do ciclo, mas podem seguramente constatar exatamente isso, ok? Outro aspecto importante, eu acho que é Ethereum. Ethereum continua a dizer que é essencial para ver a dominância Bitcoin cair. Se Ethereum estiver forte, a dominância Bitcoin vai cair. Se a dominância Bitcoin cair, o pessoal vai começar então a querer ficar mais exposto a risco, as altcoins vão então começar a subir, mas o catalisador para mim continua a ser Ethereum, porque reparem, Solana subiu muito,
Sui está a subir muito, mas não é por causa disso que a dominância de Bitcoin cai, ok? A dominância de Bitcoin continua em alta. É Ethereum que manda na dominância de Bitcoin, meus amigos, ok? E aquilo que nós podemos ver é que Ethereum está exatamente a fazer um período de consolidação, pode ser uma estrutura de fundo, um movimento de lateralização e por norma ao fim de 8, 9, 10 semanas Ethereum costuma ter o seu movimento e basta nós olharmos para trás e vemos exatamente isso. Aconteceu em 2023, aconteceu em 2022, aconteceu em 2022 também, em 2021, em 2020, em também 2020 e em 2019. E se não estás a olhar para o gráfico, não estás a entender muito bem, mas eu estou a mostrar exatamente onde são esses períodos de lateralização, ok? Portanto, vamos esperar que Ethereum saia deste momento aqui de consolidação, esperemos é que seja para cima e não para baixo, ok? Por fim, queria-vos agora falar sobre esta notícia, porque há quem aponte já que o Satoshi Nakamoto pode ser mesmo um senhor que se chama Lin Sassaman. Não sei se estou a dizer bem, peço desculpa se não estou. Infelizmente é uma pessoa que já não está entre nós, mas segundo as apostas que estão a decorrer, tudo aponta que poderá ser este o nome que a HBO pode indicar, digamos assim, como Satoshi Nakamoto, porque foi um ativista de privacidade, foi uma pessoa que estava na União Europeia, na Bélgica, e na altura o código de Genesis, o bloco Genesis de Bitcoin tinha exatamente um The Times, que é um jornal europeu também, e há aqui várias razões que apontam que poderá ser este o potencial, o possível Satoshi Nakamoto. Infelizmente para o senhor, felizmente para nós, se já não estiver entre nós, este senhor obviamente já não vai despejar as suas moedas, ok? Por fim, então para falar um bocadinho sobre a questão de literacia financeira, eu hoje tive, para quem não sabe, o Ministério da Educação está a apostar na literacia financeira para o ensino secundário, nomeadamente para os 10º anos, e acho que é mais do que pertinente e justificável, porque podem ver aqui por esta notícia, Portugal está em penúltimo lugar na União Europeia. Eu estive então presente nessa mesma palestra, que foi um senhor da Caixa Geral de Depósitos falar com os alunos do 10º ano, e aquilo que me pareceu foi que tentou-se claramente fazer um resumo sobre vários aspectos relativos à literacia financeira, desde a forma como os próprios bancos funcionam, o que é um depósito, o que é um juro, o que é um custo, o que é capital de risco e não sei o que mais. Mas há um problema, e também se falou em Bitcoin, atenção, que foi muito curioso e eu até gostei bastante, porque falou-se claramente em Bitcoin, apesar do senhor ter dito uma coisa que não estava certa, que Bitcoin, ou seja, estava dependente também dos mercados setoriais, ou seja, por zonas geográficas, ou seja, o horário em que os mercados funcionam, e não é, obviamente não é, eu acho que pode ser foi uma gafe, mas acho que se calhar foi inocente, porque eu não acredito que ele não saiba isso, que Bitcoin pode ser transacionado a qualquer hora. Mas aquilo que me parece, sinceramente, meus amigos, é que vejo muito desinteresse, pelo menos vi muito desinteresse por parte dos alunos. Vi, sinceramente, muita conversa, vi uma ignorância atroz. Houve uma aluna que estava ao meu lado e me perguntou, professor, quando dizia ali capital de risco, a rapariga perguntou-me se aquilo era Lisboa. Estão a ver? Capital? É mau, é mau. Portanto, vejo muita imaturidade e não vejo ainda essa noção de que é necessário para a vida adulta. São pequeninos, são 10º ano, pequeninos não, já têm 15 anos, mas ou o discurso tem que ser adaptado para eles entenderem, ou terminologias técnicas eles não apanham nada, eles não sabem nada, são profundos ignorantes nesta área, por causa disso é que estamos em penúltimo. Portanto, se alguém me está a ouvir por parte do Ministério da Educação, provavelmente não estará, peço sinceramente que as pessoas que vocês coloquem para abordar os alunos tenham uma linguagem muito ajustada à realidade e que obviamente que isto vai ter que ser um processo. Não pode ser apenas um evento de um dia, mas tem que ser uma coisa gradual ao longo de vários anos, porque é atroz aquilo que eu vi da ignorância que eu assisti por parte destes alunos, que eles sinceramente não sabiam nada, mesmo assustador. Meus amigos, vemos no próximo episódio e tudo corre bem. E já agora, como pais, se vocês são pais, também deem uma ajudinha ao nível de literacia financeira. Beijinhos, abraço e até uma próxima.